Teens, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam lidando muito bem com esse tempo de tanto barulho. É isso mesmo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ouvir a voz de Deus nesse tempo tão difícil. E eu espero muito, mas muito mesmo, que essa aula de hoje seja uma aula que você consiga também ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, colocar em prática. E hoje, como você pode ver aqui no meu monitor, nós vamos falar sobre tóxico, coisas tóxicas. Na verdade, nós vamos ter 4 semanas falando sobre isso, coisas tóxicas. E tóxico, você já ouviu falar sobre toxinas? Bem, antes de nós falarmos sobre isso, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ouviu falar que toda grande jornada de não sei quantas milhas começa com um pequeno passo? Você já ouviu falar que muitas gotas formam um oceano? Você já falou, você sabia que nós somos formados por milhares de células que são invisíveis a olho nu? Você já viu aquele versículo que diz que um pouquinho de fermento altera toda a massa? Bem, você já ouviu falar de toxinas, né? Antes da gente continuar, eu quero que você pare e pense sobre essa pequena lagarta aqui. O nome dela é Lononia. Ou melhor, Lonomia. O nome dela é Lonomia, ou Lonômia, não sei. Mas olha só como ela é, olha só a estrutura dela. Você sabia que essa lagarta, ela solta uma toxina muito poderosa quando alguém encosta nela? Eu espero que você nunca tenha tido essa experiência de encostar numa lagarta dessa. O seu dedo vai queimar se você encostar com o dedo, e a toxina dela entra no seu sangue e, dependendo da pessoa, dependendo do organismo da pessoa, ela pode chegar à morte. Ela é um dos mais mortais animais do mundo. Sabia disso? Ela é considerada um animal perigosíssimo. Então, e veja só, com um pouquinho da toxina que ela libera, pode fazer muito mal, ok? Vamos voltar a falar de toxina. Por exemplo, em termos de comer uma comida estragada com toxinas, é complicado para nós voltarmos à nossa vida normal. Normalmente, quando você vai no médico, depois de comer alguma comida estragada, depois que você estiver intoxicado, o médico vai pedir para que você tome muita água como parte do tratamento para que a tua vida volte ao normal. Ok, outro aspecto de toxina ou de tóxico. Você já ouviu falar de pessoas que são tóxicas? Quer dizer, fazem muito mal para nós? E quando eu pergunto para você sobre o que é tóxico, o que mais vem na sua mente quando eu falo da palavra tóxico? Quando eu falo de tóxico, alguma vez você parou para considerar que alguns hábitos da sua vida podem ser muito tóxicos? Que pode alterar drasticamente a tua maneira de viver? E mais, pode alterar o evangelho de Cristo na sua vida? Sabia que uma das coisas mais tóxicas da nossa vida são pecados não confessados? Eles fazem tanto dano, mas tanto mal, que pode levar uma pessoa até a morte. Vamos ler o Salmo 32, junto comigo? Abra sua Bíblia e leia aqui, Salmo 32. Fala o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O salmista Davi está falando com Deus aqui. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercará de canções de livramento. Acredita-se que esse salmo foi escrito por Davi enquanto ele relembrava dos seus sentimentos no tempo em que ele escondia um pecado. Se você sabe do que eu estou falando, o pecado de Betseba. Nós já tivemos uma aula sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Muito interessante também como que se dá o processo do pecado na vida das pessoas. Não é isso que nós estamos falando hoje, nós estamos falando hoje um outro aspecto. Mas a história de Betseba e de Davi. Davi tentou esconder por muito tempo um pecado muito grave que ele cometeu contra Deus,
contra o seu amigo e, obviamente, contra a nação de Israel. Teve grandes consequências. E olha o sentimento que ele está expressando nesse salmo. Isso retrata muito bem o quão tóxico é para as nossas vidas manter um pecado escondido. Dizem que quem comete um crime ou faz uma atividade ilegal vive em constante estado de alerta, olhando por cima dos ombros, desconfiando de todo mundo. Você consegue imaginar como que é viver numa situação dessa? Você consegue se imaginar vivendo desse jeito? Bem, muitos vivem desse jeito. Agora, não pelo crime, mas pelo pecado escondido. Veja aqui no versículo 3 como Davi se sentia enquanto tinha o pecado escondido. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O resultado tóxico era terrível. Por causa disso, Davi vivia em constante estado de paranoia, esperando que ninguém descobrisse o que ele estava fazendo. Mas Deus sabe de tudo. Não tem como esconder dele nada. E eu não falo isso de modo julgador. Deus sabe de tudo. Pelo contrário, eu falo isso porque Deus já sabe do pecado que você talvez esteja tentando esconder por vergonha de contar e está carregando esse peso. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 4, como que Davi se expressa. Ele diz assim no versículo 4, ele usa a expressão, a mão de Deus pesava sobre mim. Ele dizia que a mão de Deus pesava sobre ele. Claro que isso é um sentido figurado. Essa é a maneira como ele estava se sentindo. Se você pensa que está carregando um fardo muito pesado, que a mão de Deus está pesando sobre você, você está muito enganado. Abra comigo aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, e veja o que ele fala aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você vê que o salmista Davi comparou a sensação que ele estava tendo naquele momento, por ter o seu pecado oculto, o seu pecado escondido, como a mão de Deus pesando sobre ele. Parece que a mão de Deus pesa sobre nós, né? Parece que quando tentamos esconder o pecado, parece que Deus deixa muito mais sensível as pessoas que estão ao nosso redor, e nós ficamos desconfiados como aquela pessoa que cometeu algum crime, morto de medo de ser encontrado. Parece que é nesse momento que os pais falam coisas para os teens que parece que está cutucando com uma agulha na sua alma. Os amigos cumprimentam e você talvez pergunta, será que ele sabe de alguma coisa do meu pecado? Ou você vai ficando em constante estado de paranoia, com medo que descubra o que você fez. Às vezes o pregador começa a pregar exatamente aquilo que você fez. Parece que o pregador também sabe de tudo. Isso é Deus falando com você. Isso é Deus corrigindo com você. Talvez Deus esteja falando com você agora nesse momento. Quem sabe o que eu estou falando desperta esse tipo de sensação em você. O Salmo 32 e 4, que nós estamos mencionando, diz assim, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O Salmo fala isso. Talvez você pergunte, que tipo de Deus pesa a mão sobre quem ele ama? Se você pergunta isso, a pergunta está errada. A pergunta não é essa a pergunta certa. A pergunta correta que você deve fazer é a seguinte: que tipo de amor a Deus ou ao Pai Celestial permite que seus filhos corram em pecado sem nenhuma tentativa de trazê-los de volta? Vamos lá na Bíblia, dá uma lida comigo sobre isso em Hebreus capítulo 12, versículo do 6 ao 9. Vamos ler aqui? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades. Sabe, lê esse versículo como se ele estivesse falando diretamente com você nesse momento. Leia esse versículo, preste atenção. Quem sabe Deus está te dando um momento ímpar na tua vida para você andar livre, andar leve e solto. Ser livre de verdade. Ele diz o seguinte: suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos,
mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Deus, ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Veja, o apóstolo Paulo comparando, então, o amor de um pai que disciplina os seus filhos. Então, pense nisso. Deus não gosta, Deus não quer que você viva nessa situação de pecado escondido. Deus não quer que você tenha essa sensação que Davi tinha quando ele estava escondendo o seu pecado. Ele quer que você seja livre, que você venha, mostre para ele os seus pecados e troque o seu fardo pelo fardo dele, que é leve, como Jesus disse em Mateus 11, 28. Alguma vez você quase se afogou ou conheceu alguma pessoa que esteve nessa mesma situação? É um cenário bastante assustador, né? Nessa situação, parece que toda esperança está perdida. Dizem que quando uma pessoa que estava numa situação dessa, quando se afoga, ganha um novo fôlego, o sentimento é como nenhum outro. Ele começa a valorizar o fato de estar respirando. Ele percebe o alívio que tem a sua alma por estar respirando. Bem, foi exatamente assim que Davi se sentiu quando ele confessou o seu pecado e sentiu que foi perdoado, percebeu que foi perdoado. Olha o que fala o versículo 1 do Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Veja o sentimento de Davi. Ele descreve esse sentimento como é feliz, muito feliz, abençoado. Eu quero falar para você, você pode ter o mesmo resultado hoje, o mesmo sentimento hoje. Confesse ao Senhor os seus hábitos tóxicos, aquilo que causa mal na sua vida. E você vai experimentar um Deus amoroso e perdoador para você. Vamos, confesse agora, nesse momento. Eu te ajudo. Basta confessar com uma oração. Entregue a Ele. Lembre-se que Ele já viu. E isso não é um fator de julgamento. Quando eu falo que Ele já viu, isso é uma opção para um alívio para a sua alma. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, talvez tenha muitos, Senhor Deus, algumas pessoas, talvez esse adolescente que está me assistindo, talvez esse adulto, quem quer que esteja me assistindo, talvez ele esteja confessando diante de Ti um pecado nesse momento. Talvez esse pecado tenha feito ele se sentir muito mal, se sentir uma pessoa que é longe de Ti, se sentir alguém que não é Teu filho. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que esse sangue que foi derramado ali na cruz, justamente por esses pecados, venha ser derramado sobre a vida dessa pessoa agora, Senhor. E que esse pecado que ele cometeu não venha mais atormentá-lo, Senhor Deus, durante a sua vida. Em nome de Jesus, eu te peço que traga libertação, que esse jovem, Senhor Deus, esse adolescente, nesse momento, possa falar assim como falou Davi: como é feliz aquele que tem os seus pecados, as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Senhor, eu entrego em nome de Jesus essa pessoa nas tuas mãos e peço a Ti que dê uma vida nova, que venha dar um fardo leve e uma vida de alegria e de propósito diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar falando para você, não peque, não peque, mas, repetindo, se pecar, não se esqueça que Jesus está diante do Pai e Ele intercede por você. Jesus morreu justamente por esse pecado. Pense nisso.